Olá, seja bem-vinda ao workshop Ninja da Costura. Eu sou Elisa Lisot e durante essa semana eu vou te mostrar como tu pode transformar o teu amor por costura em algo extremamente rentável. Eu vou mostrar como tu pode definir o teu estilo, criar a tua identidade e se destacar no mercado da tua região, tornando o teu trabalho tão único e tão especial a ponto dele ser desejado pelos teus seguidores e clientes. Eu vou mostrar como tu pode se diferenciar no nosso mercado que é tão concorrido e principalmente se diferenciar da grande maioria de costureiras que ainda não estão atentas às oportunidades que o mercado oferece. Quantas de vocês não conhecem uma costureira que sabe fazer maravilhas, mas só sobrevive para pagar as contas? Eu sei que se tu tá aqui assistindo a esse workshop é porque tu quer mais do que isso. Costurar é o mais fácil. A questão é, como é que eu vendo isso? E o fato de tu tá hoje aqui mostra também que tu não quer que o preço seja um fator determinante para um cliente escolher entre você e a sua concorrente. O mercado da costura é um universo de possibilidades. Basta ter um olhar de ninja para encontrar o teu lugar nele. E nessa semana de aulas eu vou te ensinar o caminho de costureiras que, assim como eu, conquistaram sucesso profissional e conseguem viver 100% do seu trabalho. Somos milhões de brasileiros consumindo roupas e objetos de decoração. E tudo passa pela mão de uma costureira. A gente nasce e logo é envolto num tecido. Passa a vida vestida por tecidos. Come em cima de tecido, de toalha de mesa, jogo americano. Dorme em cima dos lençóis que são o quê? Tecidos. Se seca depois do banho com a toalha. Vai estudar com mochilas, estojos de tecido. Enfim, alguém costurou tudo isso. E tu ainda acha que não tem mercado para ganhar muito dinheiro com costura? Nesse workshop, tu vai entender como é possível alcançar reconhecimento, satisfação pessoal e uma boa remuneração atuando na costura, desde que saiba apurar o olhar para as oportunidades. Então eu te digo, tu tá no lugar certo, tu tá no melhor lugar para alcançar esse objetivo. Mas, antes de mais nada, eu quero te dar os parabéns. Sim, porque tu escolheu estar aqui hoje assistindo as minhas aulas e isso já te diferencia das demais profissionais. Porque durante essa semana eu vou te apresentar o meu método de ensino, que desenvolvi durante 18 anos trabalhando com costura. E ele foi aplicado e validado dentro da Estilizou Moda Escola e vem transformando a vida de jovens de 7 a 70 anos. Pessoas como, por exemplo, a Letícia, da Leroy Design, que não sabia nem mexer na máquina e através do meu método conseguiu desenvolver a sua identidade, o seu estilo e hoje tem a sua marca de necessaires e bolsas com estampas exclusivas. Tudo costurado e desenvolvido por ela mesma. Eu sou a Letícia e vim falar de como foi importante conhecer o trabalho da Elisa, da Estilizou, para a criação da minha marca. Eu sou formada em design, trabalhei com design gráfico por alguns anos, mas eu sempre quis ser empreendedora. Eu queria ter a minha marca, eu queria ter um produto físico para vender. Quando eu decidi qual produto que eu queria fazer, que no caso eram bolsas, eu fui atrás de cursos de costura. E foi aí que eu encontrei a Estilizou e acabei fazendo o curso de costura básica, porque eu não sabia absolutamente nada de costura. E em 2015, quando eu ganhei de aniversário a minha primeira máquina de costura, eu acelerei a produção e criei a minha marca, a Leroy Design. Lá eu faço bolsas, necessaires e estojos, e hoje em dia também faço todas as estampas. E são então produtos com estampas exclusivas, como essa bolsa e esse estojinho. E eu venho fazendo isso há 4 anos, participando de feiras, vendendo online para todo o Brasil. E tudo começou com o curso que eu decidi fazer lá na Estilizou de costura. Tem também a Ângela, que é médica ginecologista. Ela aprimorou suas técnicas de costura aqui comigo e hoje transforma vidas, ajudando pessoas através da sua paixão. Ela desenvolve um projeto social auxiliando mulheres grávidas em situação de risco. Passando aqui para te dizer que final de março eu fiz o ABC da costura e que realmente ele foi transformador na minha vida. Posso dizer que eu sabia passar uma costura, não fazer uma costura. E hoje eu consigo criar, consigo usar minha imaginação, fazer peças, aprendi a ter paciência, amor, carinho pelas coisas, a repetir se necessário, a desmanchar. Realmente, tem que ter muita paciência, mas é gratificante quando você termina uma peça e vê que aquilo foi você que fez, com todo amor, com todo carinho. E com certeza, devo isso a você. Obrigada mesmo, porque hoje eu posso dizer que eu sou apaixonada pela costura e pela minha máquina de costura, mesmo ela sendo muito antiga. Obrigada.
Além disso, durante essa semana tu vai ver alguns depoimentos de alunas que passaram pelas minhas mãos e já estão sentindo a eficácia do método Ninja da Costura. Tu vai entender esse método ao longo das aulas durante essa semana e eu prometo que eu vou trazer dicas incríveis que tu já vai poder sair aplicando no teu trabalho. Então me acompanhe até o final. Mas deixa eu te dizer para quem é esse workshop. Essa semana de aulas é para pessoas que almejam uma mudança de carreira. Pessoas que já atuam na área, mas ainda não têm reconhecimento. Pessoas que não ganham bem, não conseguem conquistar e fidelizar clientes. Pessoas insatisfeitas procurando alternativas para melhorar seu desempenho. Pessoas que querem entrar no mercado da costura, mesmo não sabendo nem pregar um botão, mas têm o sonho de mergulhar de cabeça nesse mundo repleto de oportunidades. Pessoas que buscam alcançar reconhecimento, satisfação pessoal e boa remuneração, desde que saibam seguir os passos que eu vou passar durante essa semana de aulas. E pessoas que querem mudar vidas e conquistar seu poder pessoal. Mas agora tu deve estar te perguntando, como eu cheguei até aqui? O que eu fiz para desenvolver esse método? E como eu, aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fiz para alcançar resultado com minha escola e ter tanta visibilidade na internet? Somando minhas redes sociais, eu já conquistei mais de 45 mil seguidores e já ajudei com meus conteúdos gratuitos, online e presenciais, a mudar a visão de muitas aspirantes a costureira e até costureiras profissionais de todo o Brasil. Além disso, a Estilizou é reconhecida pelas suas ações voluntárias e, em parceria com a ONG Casa Camaleão, ajuda pessoas em tratamento de câncer. Dá uma olhada aqui no que disse a Ana sobre o impacto que esse trabalho causa na vida dela. Oi, tudo bom? Meu nome é Ana e eu vim falar um pouquinho para você sobre como a costura e o voluntariado mudaram a minha vida. Depois que eu aprendi a manejar a minha máquina de costura, muita coisa mudou. O Dia do Carinho, ele é muito importante para mim. É um dia onde várias mulheres se unem para ajudar outras mulheres. Ou quando nós levamos para casa, continua sendo uma equipe, continua sendo um time. Cada uma leva um pouquinho, leva para a escola, outra pega e faz outro pouquinho. Eu acho que eu já ajudei a fazer umas 100 bolsas no mínimo. Tem um pouquinho da minha mão, um pouquinho da minha costura ali, um pouquinho da montagem, um pouquinho que eu alfinetei. E como eu disse uma vez para Elisa, eu acredito que nós, voluntárias, somos tão beneficiadas ou mais do que as meninas que recebem o kit. Isso mexe muito com a gente, isso nos faz sentir uma felicidade, uma plenitude que não tem valor, não tem o que pague. Então, quando um time de pessoas se une para ajudar outras pessoas, não tem quem segure, tá bom? Beijo grande. Eu imagino que tu te identificou com esse depoimento. A partir daí, comecei a perceber o grande potencial de transformação que a costura tem a oferecer. Além de colocar pessoas no mercado de trabalho, também transformamos vidas. Na escola, eu era conhecida como a menina que borda nas aulas. E até hoje, quando eu encontro algum professor do colégio por aí, eles me perguntam: escuta, tu ainda borda? E eu adoro ter marcado a vida das pessoas com esse fato. Aos 13 anos, minha mãe me incentivou que eu fizesse um curso de corte e costura para fazer minhas roupas. Eu era extremamente fora dos padrões e era muito difícil encontrar uma roupa que eu me sentisse bem. Essa dificuldade me estimulou a criar alternativas para fazer minhas próprias roupas, porque assim eu conseguia disfarçar meus complexos que eu sofri durante a adolescência. E hoje, essa dor se transformou em um recurso que eu aplico na minha metodologia, a autoestima e a criatividade, porque sentir-se capaz é maravilhoso. E eu sei que tu deve estar pensando que isso é coisa para quem tem talento, mas eu te digo, isso é totalmente treinável. Mais tarde veio aquela crise sobre qual profissão escolher, que era o vestibular. Eu podia escolher o caminho mais fácil, que seria seguir a tradição da minha família, mas eu escolhi seguir o caminho do meu coração. Eu queria viver de artesanato e costura. E é claro que foi difícil, porque existia um preconceito de que não era uma profissão rentável. Mas quando a gente acredita na gente mesma, não há nada que te pare. E assim foi. Eu acabei fazendo faculdade de artes visuais na URGS e me especializei em moda e design. Depois disso, toda a minha formação foi voltada para costura. Eu fiz curso na Inglaterra de figurinos, pós-graduação em moda e marketing e tantos outros. Agora eu vou te contar como foi a primeira vez que eu fiz para ganhar dinheiro de verdade com a costura. Quando eu e minhas amigas começamos a tirar carteira de motorista, eu comecei a observar esses brindes horrorosos de posto de gasolina feito em TNT, sabe? E eu resolvi reformular essa coisa feia e fiz o lixo de luxo. É um lixinho pro carro em tecido com forro, todo bonito e enfeitado. E por muitos anos ele foi a minha galinha dos ovos de ouro. Naquela época não tinha nada
nada tão bonito e ele se tornou objeto de desejo de todos. Tu prestou atenção que eu não criei nada? O meu olhar de ninja fez eu simplesmente repaginar um produto muito útil que já existia e todo mundo usava, mas ninguém se dava conta que ele poderia ser mais bonito. Essa foi a segunda vez que eu fui picada pelo bichinho do empreendedorismo. Eu falo segunda vez porque a primeira foi com 9 anos de idade, quando eu ganhei essa maquininha aqui e eu fazia e vendia essas bonequinhas aqui. Tu tá vendo como isso já tá comigo há muito tempo e é isso que eu quero te ensinar. Mas voltando pros lixinhos, eles foram a minha primeira grande oportunidade que eu abracei de conseguir ganhar muito dinheiro com costura. Eu fazia isso só nos finais de semana, porque eu trabalhava a semana inteira na loja do meu tio Beto, que vende importados da China. E eu faço questão de falar isso, porque eu sei como é difícil ser infeliz de segunda a sexta e só contar as horas pro expediente acabar. A parte boa é que meu tio conversava muito sobre negócios e quando faltava um semestre para eu me formar na faculdade, ele, que é o único empreendedor da família, me chamou para conversar, preocupado com meu futuro incerto. Tá, Elisa, agora tu vai te formar e o que tu vai fazer? Sabe quando aperta a pedra no sapato? Eu simplesmente não sabia o que responder. Eu só sabia que precisava trabalhar ensinando o que eu amava, transmitindo o meu conhecimento de costura, porque eu era muito feliz fazendo aquilo. Eu abri meu coração e falei, agora, tu imagina, eu trabalhava de segunda a sexta numa área que eu não gostava, fazia faculdade e era feliz só 1 hora por semana, dando aula de costura na minha casa e nos finais de semana costurando e vendendo o meu lixinho. Eu já tinha o desejo de criar minha própria escola de moda e estava passo a passo construindo esse sonho. Nessa época eu já pensava grande, mas eu sabia que eu precisava começar pequeno. E o lixo de luxo foi a porta de entrada para o sucesso. Mas nem tudo são flores. Veio a formatura da faculdade e, ao invés de eu ouvir do meu pai um parabéns, eu escutei. Agora que tu já fez o que tu gosta, vamos fazer o que te sustenta? Eu olhei bem para ele com aquele olho apertadinho e quase saindo fumacinha pelo meu nariz, sabe? E eu devolvi. Que bom que tu é jovem, pai, e tu vai ver o meu sucesso. Eu sei que quando a gente pensa em mudar de carreira ou viver da costura, tem muita gente que vai te criticar e não vai apoiar. E é assim mesmo. Eu vou te mostrar que é possível e mais rápido do que tu pensa. Porque a partir do momento que o teu negócio começa a existir dentro da tua cabeça, tu não tem que mais pensar, mas será que vai dar certo? Tu tem que pensar, ele já deu certo. Daí, criei a minha escola que se tornou a Estilizou de hoje, com mais de 2.000 alunos presenciais, que de tão satisfeitos, começaram a me pedir um conteúdo que os ajudasse a trilhar um caminho para transição de carreira e finalmente poderem viver da costura. Foi aí que criei o curso presencial ABC da Costura, que na primeira turma tinha 4 ou 5 alunas. E para mim foi um sucesso. E depois dessa turma fiz várias outras edições, porque eu percebi que a demanda foi aumentando. Muitas das minhas alunas queriam saber como conquistar clientes, se diferenciar dentro do mercado e descobrir o seu próprio estilo. E a cada edição eu aperfeiçoava mais e mais o meu método. As alunas saem daqui dizendo, eu não acredito que isso saiu das minhas mãos, ou eu não acredito que fui eu que fiz. Ou seja, o poder de transformação da costura é real. Foi quando eu vi que eu havia criado um método, um caminho que pudesse estar ao alcance da mão de qualquer pessoa que queira aprender a costurar ou a viver da costura e fazer dessa paixão a sua profissão. É por isso que eu tô aqui hoje, proporcionando essa semana de aulas gratuitas para vocês, porque a ideia é espremer o cérebro para criar a tua galinha dos ovos de ouro. Nesse momento, esquece esse negócio de querer fazer roupa, vestido de noiva ou abrir confecção. Tu tem que pensar num produto simples de vender, de fazer, que não tenha que servir em ninguém. Bom, estilizetes, agora eu quero mostrar esses vídeos aqui que contêm algumas fotos das inúmeras turmas que já passaram pela minha escola, que vai exemplificar muito bem tudo isso que eu falei para vocês até agora.
Agora eu imagino que tu deve estar te perguntando, mas que método é esse? Como ele funciona? Mas antes de eu te explicar esse método, eu preciso te falar algo muito importante, que é como tu não aprende a viver de costura. E por que eu vou te falar isso? É porque essas coisas normalmente são soluções genéricas, que não trazem um bom resultado e às vezes até prejudicam a tua visão ao começar a costurar. E infelizmente eu vejo muito isso acontecendo por aí. Potenciais costureiras se frustrando por não conseguirem se diferenciar das demais no mercado, ou até mesmo não conseguindo ter autonomia para fazer reparos simples em suas próprias peças. Então vamos lá, vamos ver primeiro como tu não aprende a viver de costura. Decifrando sozinha o manual da máquina. Parece contraditório, já que todo aparelho que a gente compra aprendemos a usar lendo o manual, mas com a costura é diferente. Isso porque o manual só vai te ensinar a mexer na máquina e não a fazer algo com as tuas próprias mãos. Talvez tu aprenda para que servem as peças que acompanham a máquina, como são os calcadores, mas não vai saber como pregar um zíper comum, por exemplo. E eu aconselho fortemente que tu não tente aprender dessa forma, porque o que eu mais vejo acontecer com quem faz isso é a aluna se irritar e deixar tudo de lado por meses, até passar raiva ou mesmo desistir. Aí, o que era para ser algo lindo e prazeroso acaba sendo um problema e vira uma dor de cabeça, porque além de tu ficar frustrada com uma habilidade que gostaria de ter aprendido e não aprendeu, ainda fica com um baita investimento parado no canto da casa. E tu pode se surpreender, porque existe uma forma 10 vezes mais fácil do que tu faz com certa dificuldade. A segunda outra forma que tu não aprende é tentando aprender com quem sabe costurar, mas não sabe ensinar. Não é porque a tua mãe, a tua tia ou amiga costuram que elas podem te ensinar a costurar. Para transferir o nosso conhecimento para alguém, é necessário ter um fator muito importante: a didática. E didática é a técnica de ensinar. E acredite, saber fazer é diferente de saber ensinar. Acreditar que qualquer costureira pode ensinar a costurar é um erro muito comum. E o resultado pode ser também frustrante. Isso mesmo, frustrante. Isso porque a profissional pode até saber a arte da costura, mas ela não tem o principal, que é a arte da didática. É diferente ser profissional de costura e ser professora. Pensa comigo, se fosse intuitivo assim ensinar, todo motorista de táxi seria piloto de Fórmula 1. Só que a gente sabe que não é assim. Um aprendeu da forma intuitiva e o outro se preparou com as pessoas certas. E é isso que diferencia uma costureira profissional de uma amadora. E para se destacar no mercado e viver realmente de costura, tu vai ter que ter uma boa referência que te dê o passo a passo. Uma boa professora de costura prevê o erro, te alerta e já antecipa o passo a passo, de maneira que tu economize tempo e otimize o teu aprendizado. Terceiro, tu não aprende a costurar vendo tutoriais gratuitos na internet. Ver tutoriais no YouTube é muito legal e pode sim ajudar, mas não te ensinam o principal, o pulo do gato. Isso sem contar que muitos vídeos não têm qualidade, são filmados de qualquer jeito, com uma péssima iluminação ou sem foco. E algo muito importante quando vamos aprender a costura através de vídeo é o foco da imagem, porque tudo tem que ser nos mínimos detalhes. Outro fato pelo qual eu não sou favorável a tutoriais gratuitos na internet é o tempo que a gente perde procurando determinada informação e muitas vezes não encontra a explicação como a gente precisa. Tem que ir em busca e assistir a muitos e muitos vídeos quando tu tem dúvida de algo. Ou seja, o YouTube não vai te dar a velocidade e ainda vai tirar a tua produtividade. E isso, pra mim, é perder dinheiro. Quarto, não se aprende a viver da costura querendo dirigir Ferrari sem fazer autoescola. Já ouviu aquele ditado, colocar a carroça na frente dos bois? Pois é, muita gente acha que antes de começar qualquer curso tem que ter todo aquele equipamento de primeira. Aí tu vai na loja, fala com o vendedor e sai com uma dívida de 3 mil reais por conta de uma máquina eletrônica toda automática que faz 98 pontos decorativos, tem 200 calcadores especiais, só falta falar. E tu não sabe nem para que serve tudo aquilo. Mas como assim? É que primeiro tu precisa entender os acessórios e como as técnicas funcionam antes de sair comprando qualquer máquina. A prática vem depois disso. Não adianta tu achar que precisa ter uma máquina de última geração e todas as peças disponíveis no mercado sem antes saber como usar. E
principal, né? Se tu vai usar cada coisa. Nesse mundo da costura, cada vez mais surgem acessórios bacanas e se tu não te controlar, não tentar entender antes como funciona, o teu ateliê vai acabar virando um acúmulo de bugigangas. Então, tu definitivamente precisa conhecer e entender para depois praticar e aprimorar. O contrário não funciona. É como se tu quisesse construir o telhado antes da casa. Tu precisa entender não só como a máquina funciona, mas também saber se as peças complementares disponíveis no mercado vão mesmo fazer a diferença no teu trabalho. Ou se seria só mais uma firulinha lá para te seduzir e te fazer gastar dinheiro. Entender como as ferramentas funcionam e quais técnicas tu precisa dominar é crucial para fazer compras certeiras de acordo com a tua necessidade. Dessa forma, tu não perde tempo ou dinheiro com coisas que nunca vai utilizar e que só complicariam o teu fluxo de trabalho. Além disso, é muito importante aprender também a desenvolver o teu olhar para o mercado. Só assim tu passa a ficar atenta nas oportunidades, trabalhar a desinibição de vender teu peixe e aumentar a tua autoconfiança. E isso vai contribuir muito no teu trabalho e para as tuas vendas no final do mês. Bom, agora que tu viu o que não fazer para aprender a costurar, eu vou falar o que fazer, o que realmente funciona, o que tu precisa saber para desenvolver as tuas habilidades de costura e trabalhar no que realmente ama. Mas isso é algo que nós vamos ver na próxima aula, onde eu vou te mostrar e te explicar os 4 pilares essenciais para desenvolver o olhar de ninja e conquistar clientes desejando o teu produto. Mas antes de eu encerrar esse vídeo, eu gostaria de te pedir 2 coisas. Primeiro, para tu deixar o teu comentário aqui embaixo, dizendo o que tu tá achando do workshop Ninja da Costura, o que tu aprendeu ou deixar uma pergunta, porque eu mesma vou ler e responder cada uma delas. O teu depoimento ou a tua pergunta podem aparecer em uma das próximas aulas. Imagina que legal! Essa área de comentários aqui embaixo é um espaço que nós temos para conversar e trocar ideias e assim formar uma comunidade de pessoas que querem evoluir nas suas vidas através da costura, aprimorar o olhar de ninja para as oportunidades. A segunda coisa que eu quero te pedir é que pegue o teu celular, abra o teu Instagram e posta um story com a hashtag Ninja da Costura. Isso não é para mostrar para os teus seguidores que tu tá aprendendo e investindo em uma nova profissão. É porque eu vou adorar ficar nos próximos dias vendo essa comunidade crescer e repostando tudo. Só não esquece de usar a hashtag e marcar também a Estilizoma da escola. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês na segunda aula. Um beijo e até lá!